Boa noite. A nossa casa nova provisória. Hoje é a hora que nós chegamos aqui com o James e a Cecília. O James falou assim: não, aqui está errado, essa casa caindo aqui não é o lugar que eu vou fazer palestra, não. Mas estamos lá com a reforma. Está ainda bem à frente ali, tirando o que precisa para depois ficar bom. Mas em breve a casa estará pronta, se Deus quiser. Então hoje nós recebemos aqui com muita alegria o nosso amigo James Fonseca de Taquarituba. O James vai falar para nós sobre Maria de Nazaré. Ontem nós comemoramos o Dia das Mães. Nós sabemos que Dia das Mães é todo dia, né? Mas tem um dia específico, então ontem foi o Dia das Mães. Então, com muita gratidão a Deus, a Jesus, nós aqui estamos hoje. Gratidão pelas nossas mães que nos deram a oportunidade de estar aqui, encarnados. Então, a nossa gratidão a todas elas, aquelas que ainda estão aqui conosco e aquelas que já retornaram ao plano espiritual. A nossa gratidão e o nosso amor a todas elas. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade de estarmos mais uma noite aqui reunidos, buscando um pouquinho do seu Evangelho, daquilo que Jesus nos deixou como roteiro, como caminho a ser seguido. Então, com gratidão, com amor, unidos no mesmo propósito, aqui estamos, Senhor, para mais uma noite de estudo e de aprendizado. Agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas mães, aquelas que se propuseram a nos dar a oportunidade de aqui estarmos nessa encarnação para melhorarmos aí a nossa condição enquanto espíritos, para quando retornarmos podermos ter algo de bom, de melhor a apresentar. Pedimos a proteção da espiritualidade amiga nesta noite, para que possamos aproveitar a palestra, aquilo que o nosso amigo vem nos trazer, que possamos sair daqui mais felizes, mais agradecidos quando aqui chegamos. Então, que todos nós possamos ter uma noite abençoada, de aprendizado e de muita luz. Que assim seja. James, contigo. Boa noite a todos. Uma alegria chegar nessa casa e ver essa transformação, né, que está ocorrendo aí. O Evangelho já fala, né, que é preciso às vezes destruir para reconstruir de uma maneira mais forte, né, mais necessária para atender às necessidades. E eu vejo isso aqui com muita alegria. Com certeza a próxima vez que eu vir aqui já estarei falando ali naquele salão e as coisas já estarão normalizadas, né, no plano físico, porque no plano espiritual está tudo normal. A espiritualidade aqui nos envolve, nos recebe com todo o amor e carinho. Eu estava sentado ali, senti um envolvimento muito emocionante assim desses irmãos que nos abraçam para nos intuir nesses momentos, porque sem eles nós não somos nada. Nós não somos nada sem esses irmãos do mundo espiritual. Então é a esses irmãos que eu peço que possam nos envolver nesta noite especial, para que possamos trazer uma mensagem de fé, de esperança, e que saiamos dessa casa muito melhores do que aqui chegamos, com a permissão de Deus, do Mestre e de todos esses espíritos. Eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer então uma viagem há mais de 2000 anos, naquele que era um mês de Nisan.
E Nisan, na antiga Palestina, corresponde aos nossos meses de março e de abril. O desabrochar das pequenas flores, o suave perfume anunciavam um período agradável da primavera, período de relativa paz e harmonia. Mas na Judéia, na cidade de Jerusalém, o cenário era bem diferente. Tratava-se de uma noite sombria, truanesca, onde os últimos acontecimentos pareciam delinear a tragédia que logo mais ocorreria. Jesus foi preso no horto de Getsemane, levado de Anás a Caifás, os sumos sacerdotes do templo, para que num julgamento sórdido e arbitrário, a condenação fosse dada antes mesmo da chegada do réu, crucificação. E é nesse interim de acontecimentos que na periferia da cidade de Jerusalém, um jovem bate apressadamente na porta de humilde casa. Uma veneranda mulher vem atender, e quando ela abre a porta, o retângulo de luz que se faz de dentro para fora desvela a face de João, o jovem discípulo de Jesus. Minha mãe, disse ele, Jesus foi preso, está nesse momento no pretório, onde o representante de César, Pilatos, resolve sobre o seu destino, e tudo indica que a crucificação será o seu triste fim nessa existência. A veneranda mulher levou as mãos ao peito e teria ido ao chão se não fosse a presença do discípulo a ampará-la. Ela perguntou, ainda com débil voz, por quê? Que fizestes o meu filho para merecer tamanha pena? Ele está sendo acusado de sedição. A sua palavra incomoda o sinédrio, os doutores da lei, e ameaça ao Império Romano. A veneranda mulher, agora refeita do choque, adentra a intimidade da casa, toma de um pesado manto que as mulheres nazarenas usavam, coloca sobre a cabeça e, olhando para o discípulo, diz a ele, eu preciso ver meu filho. Minha mãe, redargue, a noite é perigosa, os salteadores estão por todas as partes, aguardando aqueles que ousam enfrentar a escuridão da madrugada. Mas tomada pela coragem que toda mãe possui em defesa do filho, ela não se detém e diz ao discípulo, eu preciso ver Jesus. Toma-o pelo braço e sai em direção à noite, que estava especialmente escura. A lua pálida até tentava diminuir a escuridão da noite, e menos de meia hora depois eles estavam no pretório, uma praça onde Pilatos resolvia as questões dos judeus. Mas a praça estava vazia, e um transeunte que estava no local anunciou que houve ali um julgamento. E depois que Pilatos lavara as mãos em uma bacia de prata, o condenado fora levado para as celas do outro lado da cidade. Maria teve um choque. Ela não conseguia acreditar. E nenhuma mãe acreditaria. O teu filho era bom, a tua mensagem fora de amor e esperança, o teu crime foi caminhar pelas areias da Galileia, levantando os paralíticos, trazendo luz para os que estavam na escuridão e trazendo a maior mensagem de amor à terra. Ela novamente toma João pelos braços e vai em direção às celas, que eram verdadeiras celas de horrores. Quando aproxima-se da entrada, percebe que está à frente um jovem soldado, e ela adianta-se de João e vai em direção ao soldado, perguntando-lhe, meu filho, por acaso não trouxeram para cá um jovem assim como tu, que fora julgado há pouco no pretório? E o soldado romano gargalhou de forma sarcástica e cruel, empurrou a nobre mulher, que foi ao chão, batendo o rosto numa pedra, abrindo uma brecha por onde o filete de sangue escorreu. João, naquele mesmo instante, foi em direção àquela que era também sua mãe, ajudou-a a levantar, limpou-lhe o sangue que brotava na face e olhou para aquela mulher nobre. Aquele soldado cruel e sarcástico não podia ter a ideia da dor que aquela mãe carregava no peito. Então ela sai aturdida, não tem o que fazer,
precisava ver seu filho, desejava, se possível, salvá-lo de tudo aquilo. Mas era uma simples mulher em meio ao Império Romano, ao judaísmo, a uma sociedade extremamente machista. Então ela vai de um lado para o outro naquela noite, com João, que era um menino aproximadamente de 16 anos. Então ela senta-se sobre um sicômoro, à sombra de um sicômoro, e permanece ali, aquelas horas que iriam parecer uma eternidade para o coração daquela nobre mulher. E antes das primeiras horas do dia, ela levanta-se, ela começa a ter a dimensão da tragédia, ela está com a cabeça aturdida, os olhos marcados pela dor, pelo sofrimento, e ela então resolve ir à casa de uma de suas amigas, ela que tinha tantas amigas em Jerusalém. Mas foi antes da hora terceira que Maria iria ver o seu filho Jesus carregando uma cruz pelas ruas da cidade santa. Era uma cruz de madeira que alguns historiadores dizem pesar entre 70 quilos, de uma madeira não tratada, cujas farpas cravavam ainda mais sobre o ombro descarnado do condenado. Ele seguia levando a cruz, a face estava voltada para baixo, a coroa de espinha colocada entre a testa e a nuca, de rosas que foram retiradas das geenas, dos lixões da cidade, e por isso mesmo causavam nele o tremor, a febre. Ele caminhava com dificuldade, com aquele madeiro infamante. Maria viu aquilo, teve um choque, desejou correr, queria abraçar o filho, queria carregar a cruz, se fosse possível, mas foi afastada pela covardia humana dos soldados. A triste caravana era composta por alguns soldados que iam à frente a cavalo, outros a pé com chicotes e chibatas, do lado ou atrás 2 outros condenados, e uma grande multidão, a turba multa, os desocupados, os vagabundos, aqueles que se alegravam com as tragédias, e seguia em direção ao Gólgota, palavra hebraica que significa caveira. O monte do Gólgota era um montículo de aproximadamente 15 metros, onde aqueles que eram condenados à crucificação terminavam tinham o seu triste fim na sua jornada. E dessa forma ele segue caminhando com dificuldades e tomba pela primeira vez. Estava fraco, às 40 chibatadas. Não podemos ter a dimensão do que é o flagício romano. A chibata é um instrumento de tortura que possuía um cabo e 3 tiras de couro. Na ponta de cada tira tinha um osso afiado com um pedaço de chumbo, para que quando o carrasco batesse, o osso cravasse, e quando ele puxasse, ajudasse a descarnar. Era uma forma de precipitar a morte daqueles que tinham como sentença a crucificação, visto que eles ficavam alguns dias no alto de uma cruz, e dessa forma ele havia levado as chibatadas entre as regiões das costas e das pernas. Ele estava fraco, o chicote silvou no ar, e ele com dificuldades levantou a cruz e continuou caminhando. Mas logo à frente, porque estava fraco, a noite não dormida, o sangue que lhe brotava já coagulado em filetes, ele foi ao chão novamente. Maria estava a ponto de desmaiar. Era seu filho Jesus, era aquele a quem ela viu levantar caídos, trazer luz para os cegos, é aquele que trouxe a maior mensagem de amor à terra. Ela não entendia a humanidade. Por que tanto ódio contra o seu filho, que só fez amar o ser humano na terra? Ela correu novamente, ela desejava ajudar, mas foi impedida pelos covardes. E naquele instante, porque ele não se levantava, o soldado atingiu um homem que assistia àquela triste procissão. Era um homem que estava entre os demais, num verdadeiro corredor humano, que assistia àquela caravana triste passar. Era um homem que veio do norte da África, que veio de Cirene, e que seria chamado posteriormente de o Cirineu. Esse homem foi levado em direção a Jesus. Ele ajudou Jesus a ficar de pé. Ele levantou a cruz, ajustou sobre o seu e o ombro do crucificado e passou a caminhar lado a lado. Nunca mais aquele homem que passou a ser chamado de o Cirineu esqueceria o olhar de ternura, de bondade e de gratidão daquele estranho nazareno.
Diz a tradição que quando ele voltou para casa, ele que havia ido a Jerusalém para comprar ervas medicinais para o filho que estava doente, encontrou o filho saudável, curado pela misericórdia de Jesus. E Jesus segue com dificuldades. Ele cai novamente e é ajudado pelo sirineu, até que ele chega no Gólgota, onde ele é atirado sobre a própria cruz. Tiram-lhe as roupas, cobrem apenas as partes pudentes e começam estendendo-lhe os braços com pregos de mais de 12 centímetros e marteladas ritmadas a fazer uma verdadeira sinfonia de horror. Maria estava a ponto de desmaiar. Ela não acreditava em tudo aquilo. Abriram-lhe os braços, cravaram-lhe na cruz e com forquilhas levantaram-a no alto. E ele ficou lá, como um pedaço de pano estendido ao vento. Maria olhava o seu filho e não acreditava. Onde estava toda aquela multidão que sempre o seguia? Onde estavam aqueles que num monte qualquer, quando ele chegou, mais de 5.000 pessoas o esperavam, e ele teve que multiplicar pães e peixes, poucos em muitos, para atender aquela grande multidão? Onde estava aquela multidão que sempre o acompanhava às margens do mar da Galileia, quando ele curou a mulher hemorroíça, quando ele levantou aquele cego filho de Timeu e tantos outros? Onde estavam os discípulos? Nenhum deles, com exceção de João, que permaneceu até o fim ao lado da mãe de Jesus. E ela ali ficou olhando o seu filho, e através da tela da imaginação, ela voltou para um passado distante. Fazia mais de 33 anos, quando ela se recordou que na intimidade do quarto, quando ela estava em oração, um ser angelical lhe aparece, envolvido em luz, e aquele ser lhe diz: mulher, tu fostes a escolhida para carregar em teu ventre o maior emissário de Deus à terra. Paz do Senhor convosco. Maria não saberia explicar a emoção que lhe tomou naquele instante, e sem saber o que fazer, ela responde: que seja feita da serva a vontade do meu Senhor. Começava naquele momento uma fase de expectativas, de júbilo, de alegria. Ela foi comemorar com Isabel, sua prima, já de idade avançada, que havia sido também abençoada com uma gravidez inesperada. Ambas comemoraram juntas e aguardavam a chegada das crianças, porque Isabel havia ficado grávida primeiro. Nasceu o seu filho, ao qual ela deu o nome de Iocanã, João. Posteriormente, porque o então imperador romano Caio Júlio César Otaviano Augusto, o célebre Augusto, decretara um censo onde todos deveriam voltar para a sua cidade natal, participando desse censo, uma espécie de prova de vida para que o Império Romano pudesse controlar a arrecadação de impostos. José, que era de Belém, teve que ir de viagem, levando Maria no lombo de um animal, 3 meses, e foi por isso que quando chegou em Belém, Maria passou mal, as primeiras dores do parto, o anúncio da chegada da criança. E porque a cidade estava cheia, havia peregrinos que vieram de todas as partes para participar do censo, José não conseguiu uma hospedaria, um local adequado, e foi justamente nessa situação que um homem ofereceu uma pequena estrebaria, uma caverna, uma gruta, onde ele recolhia os animais. E foi ali, nesse local humilde, simples, entre animais e feno, que nasceria o maior enviado de Deus à terra. Foi ali, numa manjedoura, que Maria colocou aquele que, ao dar a luz, se tornaria a luz do mundo. Nasce Jesus. E a história da humanidade jamais seria a mesma. Ele vem transformar a história social, filosófica e científica, religiosa da humanidade. Nós nos transformaríamos a partir da chegada de Jesus. O mundo jamais seria igual. Ele veio mudar as bases de todo o conhecimento. E justamente naquela noite Maria se recorda que José sonhara que o menino corria perigo. Herodes o Grande decretou a matança de todas as crianças até 2 anos. Então eles fogem para o Egito e permanecem aproximadamente por 2 anos, até que José sonhou novamente
E um espírito, porque José era um médium, disse a ele que o perigo havia passado, que já podia voltar. E volta José, Maria e Jesus. Eles vão para Nazaré e a vida segue. Jesus está com 4 anos e meio aproximadamente, quando Maria recebe a visita de sua prima Isabel. Ela morava num promontório distante e veio para confraternizar-se, ficar uns momentos com a prima que ela tanto gostava. E foi justamente enquanto ambas preparavam o alimento e as crianças estavam do lado de fora, que elas deram conta do silêncio que se fez. Foram do lado de fora, não avistaram os meninos. Começaram a procurar de um lado para o outro e avistaram lá em cima, no alto da montanha, a um passo de cair no vale lá embaixo. Jesus, com 4 anos e meio, estava de pé e apontava com o braço o vale lá embaixo. João, que tinha 5, estava deitado, segurava o queixo com as mãos, parecia estar observando as ordens daquele que seria o grande general do amor, aonde seriam travadas as maiores batalhas naquela região. E dessa forma Maria e Isabel chegaram pé ante pé, um passo em falso e o menino caía lá embaixo. Isabel pegou João no colo, Maria pegou Jesus e olhou para ele dizendo: meu filho, por que me preocupas dessa forma? O que fazes aqui, meu filho? Estou a cuidar dos interesses do meu pai. Mas o seu pai está na carpintaria, é José. O meu pai, o que me enviou, é outro. Ela ainda não tinha a dimensão do espírito que estava naquele pequeno corpo. Ela então toma Jesus nos braços e vai para casa. As primas passam horas agradáveis e na manhã seguinte, Isabel já está do lado de fora. Iria voltar para sua casa num promontório distante. O pequeno João está ao seu lado e é nesse momento que João faz uma pergunta, cuja resposta seria uma verdadeira profecia: não quer vir comigo, Jesus? Não, João, é necessário que tu vás primeiro, eu irei depois. 25 anos se passam dessa passagem. E às margens do rio Jordão, sinuoso e belo, a figura de um homem estranho, que convoca a todos ao arrependimento. Arrependei-vos, dizia ele, arrependei-vos todos vós, pois é chegada a hora do Senhor. Eu batizo com a água, mas aquele que virá depois de mim, de quem não sou digno de atar as sandálias, batizará com o fogo do Espírito. Era a voz de Canaã. João, o Batista, o precursor, aquele que deveria vir primeiro para anunciar a chegada do Messias, aquele que deveria ser o precursor. E eis que numa manhã de primavera, enquanto João está a batizar a grande multidão, desce um homem suavemente da montanha. Ele caminha suave como uma brisa de primavera, bom como um favo de mel, e ele vem em direção a João, a cabeça coberta pelo manto. João se emociona, conhecia aquele magnetismo, era Jesus. Ele então se ajoelha e diz à multidão: eis aí o Cordeiro de Deus, de quem não sou digno de atar as sandálias. Eis aí o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo, de quem não sou digno de amarrar as sandálias. E Jesus aproxima-se dele, humildemente se deixa batizar, para cumprir também as profecias, e sai para começar a sua grande saga na terra. Ele vai para um local chamado de Galileia, a Galileia formosa dos pescadores, dos agricultores, dos vinhateiros, a Galileia da simplicidade. Muitos em Jerusalém diziam: o que pode vir de bom da Galileia? Porque era tido como uma região dos pobres, da ralé. É ali na Galileia que Jesus escolhe para começar a sua missão. É ali na Galileia que numa manhã ele surge, 1,75 m, 75 quilos aproximadamente, dirão alguns historiadores. Os cabelos longos repartidos ao meio que caíam nos ombros, que misturavam-se com a barba, que era da mesma tonalidade do mel, do ouro velho. Os olhos azuis, o zigoma da face pontiagudo, e aquele homem que parecia uma chama de luz caminhava
pelas areias brancas de seixos miúdos, e foi ali que ele começa o colégio Galileu. João, Tiago, ele vê um homem atirando as redes, ele aproxima-se daquele homem e o convoca: Simão, Simão Bar Jonas, vem comigo e se faz pescador de almas para o reino do meu Pai. Simão, que era um homem rude, era viúvo, abandona as redes, sem questionar, segue Jesus. O magnetismo incomparável do Cristo, que atraía todos para ele. Ele vai a uma coletoria e vê um cobrador de impostos, um publicano, odiado por todos, mas não por Jesus, que um dia anunciou: eu vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. E ele olha aquele homem que estava querendo se transformar, desejoso, ele convoca Mateus: vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. E Mateus, o Levi, que se tornaria um dos evangelistas, abandona o balcão e segue Jesus sem questionar. Ele forma o colégio dos 12 com o último sendo Judas, que não era galileu, era judeu da cidade de Queriós. E dessa forma ele escolhe um monte qualquer, às margens do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, em homenagem a Tibério César. E dirá um evangelista que ele subiu o monte, dirá o outro que ele desceu o monte, mas o importante é que nesse monte, aureolado de luz, ele descerra os lábios para dizer: eis que eu vos trago a minha paz. Não vou lá dou como vós a conheceis, mas vos ofereço como somente eu posso vos dar. Porque a paz que conheceis é semelhante ao intervalo entre duas batalhas. A paz que conheceis é semelhante à calmaria das águas do Mar Morto, que não obstante escondem no fundo o lodo fétido e imundo. Mas a paz que eu vos trago, somente eu posso vos dar. E naquele momento ele canta o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, bem-aventurados os que choram, os que sofrem. E as suas palavras caem como uma chuva de esperança no coração daquele povo tão abandonado. E é justamente nesse momento que Maria retorna para a realidade, porque ela ouve um grito: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Era o crucificado ao lado. E Maria observa que nesse momento Jesus responde: em verdade vos digo, hoje estarei no paraíso, hoje estarás no paraíso comigo. E naquele instante uma mulher sai do meio da multidão e vai em direção àquela cruz, tenta abraçar os pés, mas é empurrado pelos soldados. E Maria então vai em direção a ela, a acolhe, a abraça e diz a ela: é teu filho? Sim, é Dimas, é meu filho. Se o teu filho, se esse é teu filho, esse do meio é o meu filho. E se o meu filho diz que hoje o seu filho estará no paraíso, crede, mulher, porque o meu filho é o filho de Deus. Naquele momento, com todo o sofrimento que ela passava, o instinto maternal fez com que ela abandonasse a própria dor para tomar a dor de outra mãe, porque esse instinto de Maria, a mãe de todos nós, a Santíssima, abraçando e acalentando aquela mulher que sofria, a fé demonstrada por ela, ela não se revoltou contra Deus, mesmo vendo seu filho na cruz, ela confiou em Jesus até os últimos segundos, porque sabia que a mensagem de Jesus era a verdade, aquela verdade que ele tanto anunciou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento de que a vida continua, que nós somos seres imortais a partir do momento que somos criados. Nós não morremos, continuaremos seguindo em tantas vidas quanto forem necessárias para a evolução. Criados simples e ignorantes, conforme questão 115 de O Livro dos Espíritos, mas todos nós estamos caminhando para a angelitude. E Maria confiava na mensagem de seu filho Jesus, demonstrando a fé, a coragem de uma mãe que sabe que o Pai não abandona a todos nós. Quantas vezes ela mesma anunciou: tende fé, porque tudo passa, as tristezas,
mas também a alegria. O que fica é o aprendizado, o conhecimento de tudo aquilo que nós passamos. E naquele instante, Maria então percebe que Tamar, a mãe de Dimas, a abraça e olha fixamente nos olhos da Mãe Santíssima. Tamar também estava tentando se lembrar de onde conhecia aquela voz. Era uma voz especial, era uma voz doce e meiga, que parecia entrar no fundo da alma. E Tamar então, pelo pensamento, voltou a um tempo onde o seu filho Dimas tinha apenas 10 anos de idade. E ela, Tamar, estava indo ao poço para tirar água. E quando aproximava-se do poço, ouviu quando duas mulheres conversavam. E uma delas disse: o filho de Tamar é um ladrão. Ela tomou um choque. Ela era Tamar. O seu filho era Dimas, mas ele era um menino de 10 anos, ele não podia ser um ladrão. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e ficou ouvindo aquela mulher que parecia quase cruel, dizendo que o seu filho Dimas era um ladrão. Mas ao mesmo tempo, uma outra mulher, do qual ela não conseguiu ver o rosto porque estava coberto pelo manto, dizia com uma voz de ternura: não digas isso, Isabel. Eu tenho aprendido com meu filho Yeshua, Jesus, que nós não devemos julgar aos outros. Com certeza Tamar não sabe que o seu filho é dado a esse tipo de brincadeiras. Então ela se recorda, era aquela voz de ternura, era Maria, a mãe de Jesus. Mas de repente, Jesus dá um grito: tenho sede. E o soldado leva na ponta de uma lança uma esponja com vinagre para amargar ainda mais as dores de Jesus. Então Maria vê que o seu filho está nos últimos momentos, a multidão está zombando: não és o Messias, tu não és aquele que irá libertar a terra, não é o rei de Israel. E ele, olhando a massa inflamada, era a mesma massa que 5 dias antes, no domingo de Ramos, aceitaria o novo rei de Israel, cantaria glória a Jesus. Quando ele entrou na cidade, atirando tapetes, rosas, flores, para homenagear aquele que seria o rei, era aquela mesma massa. Por isso mesmo, Jesus, quando entrou naquele domingo, ele não quis caminhar sobre as homenagens da terra. Por isso mesmo, ele usou de um jumentinho. Quem caminhava sobre as homenagens era o jumento, porque ele sabia que aquelas homenagens eram transitórias. Eles sabiam que as mesmas pessoas que cantavam Hosana ao novo rei, 5 dias depois estariam dizendo: crucifica Jesus, liberta Barrabás. E naquele momento ele olha aquela multidão. Qualquer um de nós iria blasfemar, se revoltar contra a humanidade, mas não Jesus, nosso modelo e guia. Com dificuldades, ele ergue os olhos aos céus e, em resposta a tudo aquilo, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Maria, tomada de emoção, ela cai de joelhos e diz: meu filho, meu filho, meu filho, que te fizeram os homens, meu filho. Ele olha para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, ele vai inaugurar a era do amor universal. Ele quebra os laços consanguíneos, demonstrando que todos nós devemos amar uns aos outros. Somos mães, pais, filhos, irmãos, somos a grande família universal. É um novo momento da humanidade, o amor universal e o espírito imortal. Naquele instante, ele olha para os céus e com suas últimas forças ele diz: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A cabeça caiu, a tarde se fez noite, os trovões, o raio, a chuva, as pessoas correram para todos os lados, mas a mãe de Jesus permaneceu ali, aos pés da cruz, até que José de Arimateia, um amigo querido, chega com a ordem direto de Pilatos, para que descessem o corpo, e ao descer o corpo, é ali que está Maria, aguardando o seu filho querido. Ela abraça Jesus, ela beija a face. Era aquela criança que um dia ela carregou no colo, que um dia ela amamentou,
que um dia ela ensinou os primeiros passos. É a criança que mais amou a humanidade que está ali, já sem vida. Mas ela continua firme com a sua saga. O corpo é levado para ser sepultado em um túmulo doado por José de Arimateia. Não era possível preparar o corpo. Nós estávamos agora no sábado, e o sábado era um dia guardado pelos judeus. E só por isso, no domingo, nas primeiras horas da madrugada, é que algumas mulheres subiram até o túmulo, levando algumas substâncias para preparar o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, a pedra havia sido afastada. E quando entraram, o túmulo estava vazio. O corpo não estava mais lá, apenas o lençol e o pano que segurava-lhe o queixo. Então elas desceram rapidamente, avisaram os discípulos, mas uma delas ficou ali. Era a ex-equivocada de Magdala, Maria de Magdala. E ela permaneceu ali de um lado para o outro, sem saber bem o que fizeram com o corpo de Jesus. O dia ainda não havia raiado, às sombras, entre as árvores, ela vê um homem. Pensou ser um jardineiro que estava ali cuidando de tudo. Aproximou-se e perguntou: jardineiro, jardineiro, vistes o que fizestes com Jesus? E ele sai do meio às árvores e lhe chama pelo nome: Maria. Rabone, mestre querido, era Jesus. Ele diz: não me toque, ainda não estive com meu pai, mas vai e anuncia a boa nova. E ela desce, o júbilo, a alegria, a ansiedade de dizer aos outros da notícia. Entra no cenáculo e diz: ele voltou, Jesus voltou, como havia prometido, ele ressuscitou, ele está entre nós. Mas foi nesse momento que uma voz fria a interrompeu: a você? Justamente a você ele foi aparecer? Ele poderia aparecer a Simão, a quem confiou o grupo, a João, a quem tanto amava, a Maria, sua mãe, mas a você? É sempre assim. A humanidade cobra a modificação, a transformação moral, mas muitas vezes somos nós que cobramos, que pisamos sobre os lírios que tentam nascer do charco. Somos nós que não damos oportunidade para aqueles que estão se transformando. Somos nós que apontamos o dedo e dizemos: ah, esse eu conheço, o passado eu conheço. Mas Maria, a mãe de Jesus, estava ali, abraçou a ex-pecadora de Magdala e com seu amor maternal disse: minha filha, eu creio, se tu dizes que ele lhe apareceu, eu creio. E logo as notícias foram boas, porque 2 viandantes da estrada de Emaús anunciaram, estiveram com Jesus, caminharam durante todo um dia e só perceberam se tratar de Jesus quando ele parou para se alimentar com eles ao final e levantou o pão para abençoar, e eles viram as chagas. Então Jesus desapareceu em meio a eles, e logo Jesus apareceu no cenáculo para os discípulos. A paz do Senhor convosco, disse ele, não temas, sou eu. Nenhuma palavra de revolta, nenhuma cobrança a nenhum daqueles que abandonaram no momento de maior dor, jamais, porque Jesus veio justamente para nos ensinar. Ele não veio para livrar os nossos pecados com o sangue na cruz, como muitas religiões de forma equivocada ainda acreditam hoje. Ele não veio lavar os nossos pecados, ele veio nos salvar no sentido de nos mostrar o caminho da salvação, que é seguindo os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos deixou. E naquele instante ele se alimenta com os discípulos, dialoga com eles. Tomé não estava presente e chegou a afirmar: eu só acreditarei quando eu ver e poder tocar as chagas. Posteriormente ele aparece para Tomé, a sala está fechada e ele surge: Tomé, sou eu, toca minhas chagas. E Tomé vai e coloca o dedo nas chagas de Jesus e diz: eu creio, Senhor, eu creio. Tu crês porque vistes. Bem-aventurados os que viram, os que creram sem nunca terem visto. E naquele instante Jesus permanece durante 40 dias, dirá o Ato dos Apóstolos, entre os discípulos, dando instruções, até que numa manhã de sol, em um monte qualquer, ele ascende aos céus, tendo mais de 500 como testemunha, segundo o Ato dos Apóstolos. A vida segue, cada um dos discípulos vai para um caminho. Simão resolve construir uma casa no caminho para abrigar os necessitados.
João parte para um promontório distante em Éfeso, desejava levar o evangelho para outras regiões. Alguns foram para o norte da África. Maria foi para Betaneia, onde tinha alguns parentes, e o tempo passou, até que João, depois que ganhou uma pequena choupana numa montanha às margens do mar Egeu, de um nobre ao qual ele conseguiu converter ao cristianismo, lembrou-se da mãe de Jesus, sentiu uma saudade de Maria, lembrou-se daquele momento onde Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, e foi buscar Maria para morar com ele. Fez o convite, Maria aceitou e trouxe ao promontório, e ali Maria ficou naquela pequena choupana. Enquanto João saía para levar o evangelho de Jesus, Maria ficava acolhendo os necessitados. Centenas vinham em direção a ela para receber uma palavra, uma orientação, uma mensagem. Ela servia o alimento a eles, ela acolhia aqueles corações tão sofredores, trazia sempre uma mensagem de amor e esperança. E o tempo avançou. Narra Humberto de Campos, o irmão X, através da psicografia incomparável de Francisco Cândido Xavier, que em um dia qualquer um leproso bateu à porta, foi acolhido por Maria. Ela limpou os lepromas, as feridas, ela serviu-lhe o alimento, deixou que ele descansasse, e quando ele já estava do lado de fora para partir, ele disse: tu és a mãe do nosso Senhor Jesus, é portanto a nossa Mãe Santíssima. E a partir daquele momento, aquela choupana seria conhecida como a Casa da Santíssima. E quantos atendimentos, quantos consolos, quanto amor ela distribuiu durante a sua vida, mesmo passando por tudo que passou, mesmo vendo o seu filho amado na cruz, ela seguiu levando a mensagem do filho, até que o tempo passou e as notícias que vinham de Roma não eram boas. Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma. Era Nero, Domício Nero, o terrível imperador romano. Era o ano 64 em Roma. Esse homem que assumiu o poder, que chegou a matar a própria mãe e abrir o ventre dela para ver de onde ele havia saído. Uma personalidade doentia que mandou colocar fogo em Roma e atribuiu a culpa aos cristãos, passando a persegui-los, prendê-los, colocando-os como archote de luz para acender queimados vivos às ruas nas noites de Roma, e levando grandes grupos ao circo máximo para servir de entretenimento aos romanos. Era uma era sombria, e Maria não conseguia entender a humanidade. Por que tanto ódio? Já não bastou o que fizeram com meu filho Jesus? Já não bastou o que fizeram com tantas pessoas? E por que tanto ódio? Ela era uma mulher quase octogenária, e naquele dia ela havia atendido inúmeras almas que ali passaram. E a noite caiu, então ela resolveu ir para o lado de fora da casa. A choupana ficava no alto de uma montanha e tinha uma pequena banqueta, onde ela podia ver lá embaixo o mar Egeu, as embarcações dos pescadores, distantes pareciam pequenos vagalumes, e ela ficou olhando as embarcações, fechou os olhos, uma suave brisa batia-lhe na face. Ela estava melancólica, lembrava-se de Jesus, uma saudade do seu filho, queria tanto abraçá-lo. Lembrou-se dos momentos felizes ao lado dele, lembrou-se de quando ele ainda era um menino, lembrou-se de quando ele, com 12 anos, encantou os doutores da lei no templo, falando de Deus como ninguém. Lembrou-se de tantas oportunidades, quando ele transformou água em vinho, atendendo um pedido na festa de Caná. E ela então sentiu uma saudade do filho querido, mas estava tão melancólica que fechou os olhos, a cabeça abaixada, e ela ouviu passos que vinham em sua direção. Mas porque estava melancólica, não abriu os olhos, imaginou ser um daqueles tantos que vinham em busca de algo, e ficou ali com os olhos fechados, percebeu que alguém estava à sua frente, e sentiu uma mão sobre suas mãos. E naquele momento ela foi tomada pela emoção. Ela ouviu uma voz que ela conhecia muito bem na acústica da alma: minha mãe.
ela abriu os olhos e viu sobre suas mãos as mãos que carregavam as chagas. Ela levantou a face e viu à sua frente aqueles olhos azuis transparentes. Meu filho, não aguentou a emoção, desmaiou. Horas depois ela foi encontrada, levaram-a para a cama. João foi chamado, permaneceram ali, o dia nasceu e ela continuava inerte. E foi já no período da tarde que ela deixou o corpo. Sentiu-se leve. Em espírito ela pôde ver aqueles que choravam a sua partida ao lado do corpo. Ela observou que havia uma pleiade de espíritos luminíferos que vieram para buscá-la. Mas ela não queria partir ainda. Desejou ir para a Galileia, uma região que ela tanto amava. E como num passe de mágica, através do pensamento, ela estava na Galileia. Ela viu os vinhateiros, ela viu os tamarindeiros em flor, os pescadores. Mas nesse instante, ela foi atraída para um outro local. Eram súplicas que vinham em nome de seu filho. E ela foi então em direção a Roma, aquela grande cidade das 7 colunas de mármore branco. Ela foi atraída para o Circo Máximo, onde mais de 100.000 espectadores estavam aguardando que o então imperador Nero desse a ordem para que um grupo de cristãos entrassem no circo. E ela então vai para o subterrâneo, onde havia um grupo de velhos, mulheres, crianças, que estavam ali, que foram presos nas catacumbas, nas cavernas. Era um povo pacífico, que apenas iam nesses locais para ouvir a palavra, o evangelho, os ensinamentos do Cristo, e que foram presos pela tirania de Nero. E estavam ali todos em pânico, o medo, o receio. Ela percebe ao canto uma jovem, devia ter uns 16 anos, que estava em súplica, o temor pela morte. Então ela, movido pelo instinto maternal, vai até a jovem, a abraça carinhosamente em espírito e a intui: canta, minha filha, canta, para que possamos fazer das dores na terra alegrias no céu. Canta. E a jovem não saberia explicar, o que fez com que ela começasse a cantarolar uma canção. E rapidamente os outros que estavam ali a acompanhavam. E quando Nero deu a ordem, eles entraram num grupo cantando um hino de louvor em homenagem a Jesus. As feras atacaram, os corpos despedaçados, o sangue, e Maria permaneceu ali com a pleiade de espíritos para socorrer cada uma daquelas almas que deixavam o corpo, uma a uma. Ao final, ela então deu a ordem e a caravana começou a ascender em direção ao infinito. Narra Humberto de Campos, irmão X, que uma mão invisível pareceu escrever no céu: Ave Cristo, aqueles que vão viver a vida eterna vos saúdam. E uma luz de primeira grandeza se fez como uma estrela nova, mas era Maria, a mãe de Jesus, ascendendo aos céus em direção ao seu filho. Ao evocarmos a saga dessa mulher incomparável, relembrando a data de ontem, o Dia das Mães, porque todos os dias é o Dia das Mães, porque esses seres luminíferos que trazem a vida, que amam, que doam o ventre para que as crianças possam vir à terra, merecem todo o amor. São seres iluminados, porque o amor da mãe é o amor mais parecido com o amor dos anjos. É um amor verdadeiro, é um amor que não pede nada em troca, é o amor doação. E ao recordarmos a saga dessa mulher incomparável, que se fez serva para carregar em seu ventre o maior emissário de Deus à terra, que se fez apagar o próprio brilho para poder fazer brilhar a luz daquele que se tornou a luz do mundo. Ao evocarmos Maria Santíssima, a rosa mística de Nazaré, essa mulher incomparável, nós devemos pedir a ela, nas horas de dor, mas também nas horas de amor: Senhora, derrama sobre nós o teu manto de amor. Ajuda-nos a ser como tu, porque bendito é o teu exemplo de amor, bendito é o teu exemplo de fé, bendito é o exemplo de coragem, de resignação diante a todos os problemas. Ó Mãe de Jesus,
Ensina-nos a viver no mundo, cobre-nos com teu amor. Ó Senhora, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, esse que é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos nós, que assim seja. Acabou, né?